Claustrofobia é um terror psicológico. Assim, é um terror psicológico, um drama meio gótico sobre uma babá que vai tomar conta de um menino numa casa meio... uma mansão, na verdade. Isolada no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, perto da floresta. Numa noite chuvosa. Ela é uma babá inexperiente. E o menino é um menino meio peculiar, a casa também. E o filme é sobre aquela noite que eles passam juntos. Aos poucos a gente descobre que eles têm uma história juntos. A gente não sabe muito bem o que é, só descobre mais pro final. Então tem momentos assustadores, tem momentos meio fofos, tem momentos meio bizarros também. Eu já tive a experiência de estrear filmes em outros lugares, assim, é muito legal viajar pra fora, estrear um filme lá fora. E foi só quando eu estreiei esse filme aqui no Rio que eu percebi, caramba, eu nunca mostrei um filme meu onde eu moro. E eu só percebi isso quando eu vi amigos indo pra estreia, pessoas da minha família, pessoas da equipe, sabe? Quase a equipe inteira via esse filme. Então o Festival do Rio em si, ele é muito legal, porque, enfim, eu trabalhei muito tempo como assistente de direção, então eu reencontrei muitas pessoas com quem eu já tinha trabalhado, mas teve um lado também emocional, assim, de finalmente poder levar pessoas que eu conheço da minha vida pro cinema para mostrar algo meu. Isso aí não tem preço, isso aí foi muito maneiro. Pô, que massa. Sensação de tô em casa, né? Alívio. Alívio. Quais os temas exatamente que você queria trabalhar ali com curta e da onde veio a ideia original, assim? Fiquei muito curioso para saber qual foi o ponto de partida do projeto. Engraçado, cara, porque eu respondi essa pergunta algumas vezes, 2 vezes já, e eu dei uma resposta, mas entre essas entrevistas e a nossa, eu limpei o meu escritório, eu tô, tipo, dando uma mega limpa aqui, e eu encontrei alguns rascunhos antigos, e eu lembrei, esse filme começou como um sketch de comédia, não era um curta. Era ainda, sempre teve a casa, a babá, Tá. que não é de lá, não conhecia esse mundo, e esse menino que é fruto dessa casa. A ideia original era uma babá que, sem querer, machucava o menino, que nem no filme também, ele cai em algum momento, e que o olho dele, o olho direito dele fazia isso aqui, tipo, ele ficava estrábico. E o resto do filme inteiro era sobre ela tentando voltar com o olho pro lugar certo. É quase uma comédia, assim. Mas eu acho que o que sempre me interessou desse filme, eu acho que foram 2 coisas, assim. Primeiro, essa ideia de uma casa moderna, tipo, hoje em dia, contemporânea. O filme não é um filme antigo, mas existem esses lugares no Rio, talvez até em São Paulo também, que às vezes você tem um lugar parado no tempo, no meio de uma floresta, sabe? Uma casa que parece que tem os mesmos móveis de 50 anos atrás. E o que acontece se tem um menino que cresceu nessa casa e nunca saiu dela? Isso é uma ideia que me assusta muito, porque tem uma elegância nisso, mas tem uma situação meio cativeiro, assim, tipo, um menino é um prisioneiro dessa casa. E o outro aspecto foi essa dinâmica dos dois. Por um lado, ela chega num mundo que não é dela, e o mundo é dele, ele conhece o mundo bem. Por outro lado, ela é mais velha e ele é mais novo, então quem que tá realmente empoderado aí? Mas por outro lado, ele é o filho da patroa da casa e ela tá trabalhando para ela, então é essa dinâmica de poder, assim, que eu queria explorar com cada cena. Tem uma balança ali na relação de status entre eles, né? É, E o que ficou assim pra mim, cara, foi eu achei muito massa a precisão que você estabelece a atmosfera do curta e o ritmo dele. Logo você tá muito dentro ali já daquele status quo, assim, sabe? Logo no começo, já acho que tá muito estabelecido, assim, o que eu acho uma coisa boa. muito eficaz mesmo. E a segunda é com relação tipo, àquele diálogo principal, né, entre a Bella e o Zack, ali que eu acho que é o coração do curta tá ali, assim, e como você usou muito bem a inversão de expectativa do que a gente espera de uma cena de suspense ou de terror. Que brilha muito é isso, assim, você soube exatamente o que a gente espera de cada momento e sobre trabalhar essa expectativa nossa, assim, Que então, bom. inclusive de formas que eu acho muito inteligentes, como, por exemplo, usar o humor ali naquela hora que não vou dar spoiler, mas na hora da mão ali, daquele objeto, É, e é muito engraçado e que bom. como o público te desarma muito, assim, né? Eu tava conversando com o André Antônio, o diretor do Salomé, sobre isso, assim, filmes de terror ou suspense que utilizam do humor para
pra gente abaixar a guarda, assim. E eu acho que é muito eficaz também por esse motivo, assim. Obviamente também, como tem a Bella Camero, ela imprime um carisma muito grande, assim. Eu acho que é muito fácil se colocar no lugar dela na situação. E você, cara, que menino estranho e qual que é a dele, assim, sabe? Ao mesmo tempo você entende que tem uma coisa que você não tá por dentro da história ainda. Então, o que eu queria te perguntar finalmente Não, mas tô adorando, cara. Adorei o que você falou mesmo. Obrigado. você sabendo de tudo que estava por trás ali e como Aham. você foi escolhendo botar essas informações durante essa cena especificamente, que eu acho que é o principal, né? Cara, é uma ótima pergunta, porque isso normalmente, o meu objetivo para o próximo projeto é justamente isso ser uma questão de roteiro, sabe? Resolver isso no roteiro para não acontecer o que aconteceu comigo, que foi ter que resolver isso na edição. A gente mudou esse filme muito na edição, assim, muito, muito, muito. Tiveram pessoas que foram ver no cinema na estreia e falaram, caraca, é diferentaço do filme que eu vi. Porque foi justamente porque a gente foi dosando essa expectativa. Conforme eu e o nosso editor, o Antônio Farias, conforme a gente foi montando, fazendo sessões para mostrar para os amigos e para a família e tudo mais, foi se tornando muito claro qual era a expectativa que cada pessoa tinha com cada cena. Isso não era algo tão claro para a gente no início. A gente sempre correu um risco muito grande, que era, cara, não é um filme de terror. Assim, vamos ser honestos, não é um filme que não tem um monstro, não tem... Mas é um filme que cria uma certa suspense. A gente consegue começar um filme assim e transformar ele num drama sem desapontar o espectador. E duas coisas que aconteceram na edição, que foram coisas que eu aprendi fazendo e errando com esse filme. Uma delas foi bom você ter mencionado a Bella. No primeiro corte, a gente focava muito num filme de dois personagens principais. Klaus, Lívia, Klaus, Lívia, Klaus, Lívia. Tinham cenas só com Klaus, sem a Lívia. Tinha cenas que tinha mais o olhar dele, não dela. E o que eu percebi é que o ponto de vista estava competindo um com o outro. A gente não sabia muito bem pelos olhos de quem a gente estava vendo esse filme. Entendi. E quando a gente decidiu focar só na Lívia, na Bella, fazer um filme dela, o Klaus virou um personagem mais forte. Porque do nada o ponto de vista dela estava sendo imprimido nele também, assim, E é bizarro, eu assumiria que isso não que seria o oposto, mas não. Focar em um ponto de vista fez com que a relação deles se tornasse mais humana, assim, mais quente. E em relação ao humor, à expectativa e tudo isso, cara, também foi uma questão de edição. Assim, também foi uma questão de assistir esse filme com algumas pessoas e às vezes nem necessariamente para pegar os comentários delas no final, mas só para assistir atrás delas e sentir o momento que elas fazem isso, o momento que elas fazem isso. Às vezes elas vão pegar o celular, elas esquecem que elas estão vendo um filme aí. E vou compartilhar algo com você, assim, esse filme tinha 24 minutos. E foi um mês antes do Festival do Rio, quando eu já tinha parado de mexer nesse filme por um ano, que eu vi ele de novo e falei, cara, eu vou cortar 5 minutos, eu acho que dá. E realmente virou um filme melhor, porque a atmosfera que eu tanto gosto de criar, ela tem um limite também. Quando você cria ela por muito tempo, pode ficar chato. Então foi muito sobre, tá, essa cena termina e ela sai pela porta. Precisa mostrar ela saindo pela porta? Não, corta aquilo então. Tentar encurtar cada cena ao máximo. A inversão de gênero, talvez dê pra dizer, de quando a gente se dá conta que não é exatamente o gênero do filme, eu acho que era o maior desafio para vocês, assim, de vai funcionar ou não, né? E para mim, eu achei muito massa, porque, sim, o que você falou, dava para ir por um caminho, tem um monstro, tem uma coisa sobrenatural, acho que o sobrenatural era o que eu mais esperava ali, pela atmosfera. E aí você vai para outro caminho, mas você fala ainda, fica algo não respondido que para mim é muito benéfico, porque eu acho que, ainda mais por ser um curta, talvez, a gente se sair com tantas respostas, eu acho que seria menos interessante, assim.
É. E eu acho que daí entra um pouco no que você falou de cortar. Não sei o tanto que você tirou de informação, assim, de explicação, sabe? Por exemplo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu acabei de ver é aquela questão da foto. Aquilo que criou uma complexidade para mim no final, que de uma forma positiva, que eu fiquei me indagando sobre aquela foto, e o fato de devolver, e o fato dela ver e a gente não ver primeiramente, e as motivações, sabe? As motivações dela devolver, assim, se era algo positivo ou negativo que ela queria causar. E essa não resposta, para mim, acrescentou muito ao filme. Que bom. De confiar no público do tipo, a cena tá Teu, aí, que bom. né? Que bom. Mas Essa foto foi interessante mostrar o filme para algumas pessoas e ver como cada um reagia. Teve gente que ficou puta, assim, teve gente que ficou com raiva. Pô, que absurdo. Que eu entendo também, assim, se alguém tivesse feito isso com meu filho, sabe? É errado, mas para eles fez sentido baseado no que a gente viu. E o fato de que ela nunca vai querer ver aquele. Ela nunca vai querer, não. Acho que ela provavelmente nunca vai ver aquele moleque na vida. Então toma aí uma piscada nossa, uma cumplicidade nossa. É estranho falar que é um ato fofo, mas eu acho. Eu acho que no final acaba sendo meio fofo. Mas eu acho que esse meio do caminho de ela fez uma coisa certa, ela fez uma coisa errada, bem intencionada ou não, que dá mais camada a esse final, assim. Outra coisa que eu Bom, queria conversar contigo é, obviamente, a questão da mansão, que ajuda muito, né, nessa atmosfera, se você já tinha isso em mente quando você escreveu, ou vocês acharam depois procurando a locação, porque, obviamente, acaba sendo uma coisa é, muito específica, ainda mais para o Brasil, assim. é. Sempre tive isso em mente, assim, como uma ideia original. Acho que nunca existiu uma versão do filme que tivesse a mansão e não tivesse o Klaus, ou tivesse o Klaus e não tivesse a mansão. Agora, a gente viu muita casa. A gente deve ter eu e a nossa diretora de arte, a Lu Nicolino, ela foi diretora de arte junto com o Luiz Pereira, mas eu e a Lu deve ter visitado umas 20 casas, assim, no Alto da Boa Vista, em Laranjeiras, Santa Teresa, Copacabana. E uma coisa que se tornou muito claro para mim, quando a gente achou essa casa, assim, ela é inegável, é essa casa. Assim, a impressão que eu tive foi a mesma que muitas pessoas tiveram vendo o filme, mas é tudo bem você deixar a casa afetar o roteiro, não fica muito preso ao roteiro. Então, tiveram cenas que se passavam numa cozinha, que agora se passavam em outro lugar. Por exemplo, a gente criou novas cenas, aquela cena que a Lívia vai subir na escada pro sótão, tem os slides de foto, onde ela conhece o Klaus a primeira vez. Eu só criei porque tinha uma escada que dava para um sótão que tinha um slide de foto na casa, assim, é muito impressionante, assim, como você escalar o ator certo, às vezes você consegue pular meses de ensaio ou de conversas, porque você escalou o ator certo. E com locação é a mesma coisa, assim. Zilhões de referências de filmes e idas ao centro para achar objetos antigos que a gente não precisou fazer, porque a gente achou a casa certa. Uau. E teve um momento que a gente até foi fácil assim, não precisa mudar nada. E é isso, a gente não mudou quase nada da casa. A gente mudou algumas cortinas e os tapetes e porta-retrato só. O resto da casa realmente é assim. O cavalo de madeira, inclusive? O cavalo é assim. O cavalo que se tornou uma identidade tão grande pro filme, né, que aparece no início e aparece inclusive no final com ele atrás, né? Tava lá. A gente só decidiu filmar. Qual a explicação do cavalo? Aí você inventa alguma coisa que existe, sempre existiu. Soma muito o que você falou. Parece que ele tá ali preso, né? Meio que um refém assim há muito tempo. E tem um brinquedo antigo, você começa a fazer várias teorias assim. Peraí, por que esse menino tem um brinquedo antigo, tão antigo assim, sabe assim? Você citou a questão de pular o ensaio, assim, achar o ator certo, e era exatamente minha próxima pergunta, era saber do processo de preparação, assim. Obviamente, Sim. também focado ali no Zac Jones, né, por ser uma criança, mas eles chegaram a ensaiar juntos? Como é que foi a conversa com cada um? O Zac a gente ensaiou, esse foi o primeiro papel dramático dele, assim. Ele já tinha aparecido moleque num encontro com Fátima Bernardes. Ele foi chamado lá porque ele falava várias línguas. Mas ele era do Tablado, que é uma escola de teatro aqui no Rio. Foi lá que a gente encontrou ele.
E a gente escalou ele logo que ele entrou de férias, então a gente realmente eu ensaiei com ele assim 2 vezes por semana, por algumas semanas, quase 2 meses. E em vários desses ensaios a Bela veio. E eles leram juntos, assim, e a Bela tem uma coisa que, assim, é o sonho de qualquer diretor, que ela facilita muito o seu trabalho. Ela quase preparou o Zack, porque eu vi eles ensaiando, eu via eles. Às vezes você deixava eles sozinhos, sem você dar muita direção, e eles iam mudando a cena aos pouquinhos. Ou ela falava pra ele, fala mais assim, fala menos assim. Tratando ele como ator mesmo, não só como criança. Mas a gente ensaiou sim com o Zack, até porque eu brinco com ele que o ensaio foi mais pra mim, assim, menos pra ele, porque o Klaus original no roteiro era um menino assim meio psicopata, com esse olho meio vidrado, meio sem noção e excêntrico. Não era um menino sensível e misterioso. Só que tinha algo no Zack que valeu insistir nele. Só que eu precisei ver as ferramentas que ele tinha para poder adaptar o roteiro com isso. E a mais difícil foi justamente ele ficar com raiva no final. Ele é um menino zero raivoso. E a gente fez um exercício dele gritar e dele botar isso pra fora. E a Bela participou do ensaio. A Bianca pulou de paraquedas, assim, ela topou fazer esse filme dias antes da gente filmar, quase salvou o filme. E foi muito essa coisa que eu falei do... Às vezes você escala o ator certo, e ela é a atriz certa para Marlene, assim, ela traz uma elegância pro filme, uma qualidade de... Eu não sei se faz sentido, mas de Hollywood, de estrela, sabe? Ela pula da tela, a Bianca, esse olho, que a gente precisava para esse papel. E assim, eu não tive tempo de ensaiar com ela. Isso fez com que a gente tivesse várias conversas no set, mas valeu a pena. E o Lupin, que faz o namorado. O Lupin é um ator de filmes pornô. Esse é o primeiro papel dramático dele. Fiquei muito feliz que ele topou, e foi o outro caso do ator certo, assim, porque a gente precisava de uma pessoa leve. O namorado aparece na foto e aparece em uma cena, e ele é para ser aquela pessoa que não tem nenhuma bagagem, não faz parte nenhum desse drama, não quer nada com nada, só tem uma falhinha para apaziguar a babá, que claramente sofreu. E alguém me mandou um podcast que ele fez falando sobre a carreira dele, que ele é esse cara. Então, assim, não ensaiamos, ele chegou no set no dia, ele mora em São Paulo. Chegou, se eu entender se esse é meu personagem, eu falei exatamente isso, e mandou bem, foi isso. Cara, que massa, assim, realmente essa relação que a gente tá falando antes dos status, assim, né? A Bianca traz o que você tá falando, uma imponência, assim, e a Bela parece tão mais jovem ali na dinâmica entre elas, né? Ela fica tão pequena, assim, e depois isso inverte totalmente quando tá a Bela e o Zack. E o Lupin, em compensação, é o olhar da Bela, né, pra ele, né? Quando você vê assim, é aquele cara. E é o olhar dela sabendo da foto, assim, e é uma coisa tão sutil que a naturalidade da atuação de todos, assim, é o que é também muito responsável daquilo que eu estava falando, da atmosfera se estabelecer muito rápido, que é uma coisa que eu acho muito massa quando a gente tem um filme, seja suspense, ou seja terror, ou seja fantasia, ou seja ficção, que a âncora é o realismo das atuações. Assim, acho que a gente se conecta muito mais rápido com aquelas situações. Que bom, cara, fico feliz. Alguém falou isso, não lembro quem foi algum diretor de terror. Eu descobri isso depois, mas falou, cara, vai fazer um filme de terror, tenta ter boas atuações. Engraçado, falou, qualquer filme você vai tentar ter boas atuações, mas num filme de terror especificamente, a gente só vai se assustar se a gente se identificar, né, com o personagem. Ter bons atores sempre ajuda. Total, total. Assim, e um pouco daquela coisa talvez você vai fazer comédia, não faz para ser engraçado, sabe? Do ponto de vista do ator. Exato, Assim. Você vai exato. jogar no drama daquela situação e a cena é engraçada e vai vir. Exato. Agora invertendo isso pro suspense, né? Cara, é exatamente isso. Quando eu penso nos filmes de terror que eu gosto muito, eles sempre têm personagens principais que eles não querem estar num filme de terror. Tipo assim,
pega o Jack Nicholson, né, no Iluminado. Cara, aquele cara não é pra ele estar no filme de terror, aquele cara, no início, sabe? Ele é um escritor que tá... O filme nem é sombrio, assim, é todo... Uhum. O personagem principal do Corra, do Get Out, Uhum. também é... Você tem alguém pé no chão, assim, tudo bem, o Jack É. Nicholson, a partir da segunda metade, é zero pé no chão, mas você tem alguém que, sem querer, acabou tropeçando e chegando no filme de terror. Aquilo, pra mim, é 1000 vezes mais interessante do que esses filmes que eu cresci assistindo de 2005, 2006, que eu alugava em DVD. Começa com uma loirinha já com frio, já nessa atmosfera, aí você sabe que algo ruim vai acontecer. Estabelecer, eu acho que esse mundo normal, antes de vir ali o incidente, não é simples, sabe? Assim, Não. muito menos em curta, né, cara? Você tem muito menos tempo para fazer isso. Assim, por isso que eu falei no começo que eu acho um grande trunfo você conseguir estabelecer uma atmosfera muito rápido. Para a gente conseguir evoluir dali também muito rápido e você ter tempo de desenvolver os personagens, essa trama e para a história ter corpo ali, que eu acho que é o caso, assim, que eu acho que é porque é muito bem sucedido o Claustrofobia, cara. Que bom, cara, fico feliz. Obrigadão mesmo, Leandro. Valeu.